Existem vários motivos que um funcionário pode pedir demissão, desde como ele foi contratado, como que é a dinâmica de trabalho, a carga de trabalho dele, o tipo de projeto, o tipo de dinâmica dele, uma série de coisas, tá? O que eu quero propor nesse vídeo é uma conversa para você entender um desses possíveis motivos que pode levar um funcionário a sair ou não, e para você ter no seu radar. É algo assim crucial, que muitas vezes a gente não percebe e se percebe acaba sendo da maneira errada, fazendo com que a gente tome decisões precipitadas e consequentemente erradas, tá? Eu sou o Vitor, atuo na gestão e construção de negócios digitais. Vamos pro vídeo. Eu queria começar esse vídeo com um questionamento, tá? O funcionário ele precisa de uma promoção para evoluir na carreira? Muitas vezes a gente pensa que, não, para ele evoluir, ele tem que ser líder, ele tem que ser chefe, ele tem que mudar de cargo, porque assim ele vai aprender novas coisas, ele vai aprender novas dinâmicas e ele vai conseguir se desenvolver mais. Só que a autora Kim Scott, ela propõe uma dinâmica diferente, ela alerta para uma dinâmica diferente, tá? Muitas vezes a gente acaba indo para esse viés aí e acaba cometendo um erro de colocar pessoas erradas em posições erradas. Tempo atrás eu trabalhei com uma gestora de tecnologia, né? Ou seja, ela trabalhou anos e anos ali na área de tecnologia, Johnson, Embraer, IBM, lidando com programadores e o pessoal da área de tecnologia, né? E quando eu trabalhei com ela, eu tive que fazer uma pesquisa ali para identificar o público, para entender a dinâmica do público. E aí eu percebi algo muito interessante, que os programadores, eles não queriam ser líderes, eles não queriam avançar para a posição de liderança. Claro, não eram todos, mas a grande maioria ali tinha dificuldade para avançar para o próximo nível, que era o cargo de tech lead, que era um cargo de chefia ali de outros programadores, né? Eu até trouxe aqui, ó, alguns depoimentos aqui do próprio Reddit. Se você pesquisar aí Tech Lead, Reddit, vai ter vários comentários ali, alguns bons, outros ruins, mas em grande parte é a galera comentando ali que tem dificuldade para ir para um cargo de Tech Lead ou que está tendo dificuldade para exercer um cargo de Tech Lead, que recebeu essa promoção, porém não está conseguindo gerenciar isso da mesma forma. Então aqui, ó, não quero ser líder de nada, ser Tech Lead feliz tem como, ser Tech Lead não parece um campo florido, e aí, inclusive, tem até uma pesquisa aqui, ó. Por que os funcionários da geração Z não querem ser chefes, né? Isso aqui envolve várias áreas, vários setores. Eu apenas trouxe tecnologia aqui porque foi a área que eu fiz essa pesquisa um tempo atrás. Porém, área de engenharia, área de marketing, área de direito, contabilidade, enfim, as pessoas elas têm um pouco de aversão para cargo de liderança. Então, quando a gente se questiona que para o funcionário evoluir, ele tem que evoluir o cargo, a gente começa a cair nesse tipo de problema aqui, da pessoa estar infeliz no cargo dela, ou seja, no cargo ali de líder. Ela não queria aquele cargo ali. E aí, quando questionada, quando a gente oferece esse tipo de cargo, acaba que a pessoa fala assim: não, eu não quero esse cargo, não, eu vou pedir demissão, não, não faz sentido para mim. Só que aí gera um problema, porque, pô, o funcionário é muito bom, a gente quer que ele evolua na carreira, só que como vai fazer isso, sendo que ele não quer exercer um cargo de liderança? Porque na nossa cabeça é o cenário natural, né? Ele ir para um cargo de liderança. Certo, mas qual que é o motivo disso, né? Por que que as pessoas não querem isso? Muitas vezes ganhando mais, tendo mais responsabilidade, mais notoriedade nas empresas. Por que que as pessoas ainda assim não querem ir para cargos de liderança? No livro, a autora Kim Scott se propõe a solucionar isso, né? A responder essa pergunta do porquê que as pessoas ficam infelizes muitas vezes de estar evoluindo para um cargo melhor, né? E ela comenta que existe dois tipos de pessoa numa organização: as pessoas estrelas e as pessoas super estrelas ou estrelas cadentes, tá? E antes de falar o significado delas, eu quero te questionar uma coisa. E depois a gente vai voltar nisso, tá? Mas antes de falar o significado de cada um, como é que você escuta a palavra ambicioso? Para você é algo bom? Para você é algo ruim? Agora a palavra estável. Uma pessoa estável é algo ruim? É algo bom? Então fica com essas duas respostas na sua mente. O que é uma pessoa ambiciosa para você? É bom ou ruim? O que é uma pessoa estável para você? É uma pessoa boa ou uma pessoa ruim? Com isso em mente, a gente vai conseguir agora entrar no significado do que é uma pessoa estrela e do que é uma pessoa super estrela, né? Basicamente, pessoas estrelas são pessoas mais estáveis, pessoas que têm um crescimento mais gradual, pessoas que preferem ficar no mesmo cargo, que preferem ficar numa mesma função. Pessoas super estrelas são pessoas ambiciosas, que querem crescimento, que querem evoluir na carreira, que ficam entediadas rapidamente, que querem ter um crescimento acelerado, tá? Então essa é a principal diferença. Só que aí vem o ponto. A gente normalmente pensa que tem que ter somente superestrelas. Ou seja, eu tenho que achar na minha equipe, no meu trabalho, na minha empresa, pessoas que querem crescer, que querem evoluir, que querem chegar em outros patamares, né? Só que a autora fala que não, que o mundo ideal é uma organização que tem os dois tipos de pessoa.
pessoas estrelas e pessoas superestrelas. E aqui a gente entra no questionamento que eu te fiz agora há pouco. Para você, o que é uma pessoa estável? Isso é bom ou ruim? Uma pessoa ambiciosa, isso é bom ou ruim? Porque essas características são mais notáveis em pessoas estrelas, no caso de estáveis, e pessoas ambiciosas, no caso de superestrelas, tá? Porém, uma organização precisa dessas duas dinâmicas de pessoas. Precisa ter pessoas estrelas e pessoas superestrelas, tá? E normalmente, programadores, né, no caso que eu citei anteriormente, são estrelas, são pessoas que preferem ficar sentadas ali, exercendo o teu trabalho, num trabalho profundo, focado, montando linhas de programação, pensando no código, diferente de pessoas que têm que exercer um cargo de liderança, que muitas vezes exige outras responsabilidades, outros conhecimentos, tá? Então são pessoas normalmente que chegam nesses cargos de liderança e que exercem esses cargos de liderança bem, são pessoas super estrelas, que têm aptidão para o desafio, que querem ser desafiadas e que querem exercer isso de uma boa forma, tá? Então é fundamental a gente entender isso. Quem é quem na nossa organização, porque dessa forma a gente consegue alocar as pessoas da melhor forma, distribuindo de uma melhor maneira. Com esse significado em mente, eu acho que você já consegue ter uma pista aí de que tipo de pessoa está na sua empresa, de que tipo de pessoa você tem contato direto, tá? Muitas vezes a gente precisa das estrelas ali porque são confiáveis, são leais, mas a gente também precisa dos super estrelas, porque são pessoas que vão puxar inovação, vão puxar o progresso e vão puxar a empresa para frente, né? Então a gente precisa ter uma sinergia entre essas pessoas. E um ponto muito importante, tá? Muitas vezes vai depender do momento de vida da pessoa, se ela é uma estrela ou uma superestrela. Então não tem como a gente catalogar, ah, você é estrela para o resto da vida. Não, não tem como. Às vezes uma pessoa durante um momento de vida, ela prefere algo mais cauteloso, um crescimento mais gradual. Em outro momento de vida, ela quer um crescimento acelerado, ela quer crescer, ela quer evoluir. Então, assim, a gente tem que entender o momento da pessoa, né? E aqui entra um ponto muito interessante, que é um erro que a gente comete. Muitas vezes a gente tem um funcionário bom e a gente quer promover ele, promove ele, só que a gente não entende a necessidade dele, não entende as ambições dele e acaba deixando isso de lado. Então, às vezes, a gente coloca uma pessoa estrela no cargo de um super estrela. E isso acaba gerando conflito, acaba gerando tensão e, consequentemente, talvez a demissão da pessoa, tá? Ou o descontentamento, enfim, a baixa produtividade, a queda ali nas demandas dela. Por isso que é fundamental você ter um bom relacionamento com seus colaboradores, porque dessa forma você vai entender qual o momento deles, qual a dinâmica deles para oferecer benefícios não monetários. E aqui entra o primeiro ponto que eu questionei lá na frente, né? Que é, beleza, para evoluir na carreira só tem que ser somente via progresso de cargo? Muitas vezes não. Existem benefícios não monetários, né? Eu trabalhei com um designer e eu me lembro dele falar para mim que ele só continuava na empresa porque a empresa comprava cursos. Ele podia acessar os cursos, que ele ia ter que tirar do bolso dele e pagar aqueles cursos ali. Então, muitas vezes, algo que a gente faz ali acaba mantendo e retendo o funcionário, deixando ele mais feliz e fazendo ele progredir, consequentemente, do que às vezes aumentar o salário ou aumentar o cargo. Muitas vezes não é isso, existem benefícios não monetários, né? Vamos imaginar o caso de uma mãe que acabou de ficar grávida, né? Para ela pode fazer muito sentido se a empresa pagar uma aula de yoga para grávidas, entendeu? Pode ser algo muito mais recompensador do que mudar ela de cargo, porque ela vai ter estresse, vai ter tensão, e ela não vai querer aquela posição num momento tão delicado na vida dela como a gravidez. Então é fundamental a gente entender esses movimentos das pessoas, como as pessoas querem evoluir, para a gente dessa forma conseguir alocar os recursos da empresa para manter e reter essas pessoas dentro da organização. Por vezes a gente coloca a nossa necessidade, a necessidade do líder, do gestor, acima da necessidade do colaborador, né? Ou seja, a gente acredita que a gente sabe o que é bom para ele e que ele não vai ali saber o que é bom para ele mesmo, tá? Então muitas vezes a gente tem que questionar, a gente tem que abrir essa conversa ali para entender, tá? Como é que você pode evoluir? Como é que você pode melhorar? O que seria interessante para você? Você quer mudar de cargo? Você quer mudar de posição? Você quer novas responsabilidades? Entender isso vai fazer com que a gente seja mais assertivo com ele e seja mais direcionado para assim aumentar a retenção e melhorar a qualidade do trabalho dele. Novamente, pessoal, isso que eu falei aqui no vídeo é apenas uma pista, tá? É apenas um detalhe, mas é um erro muito comum que muita gente comete nas organizações, que é de alocar as pessoas de uma maneira ineficiente, alocar as pessoas de uma maneira errada, tá? A gente precisa entender que existem esses dois tipos de pessoa para diminuir essa demissão, para diminuir essa baixa qualidade ali das entregas. Esse é apenas um dos fatores, existem vários fatores que podem causar a demissão de um funcionário, tá? Então é preciso a gente entender isso, entender esses papéis
para a gente conseguir alocar melhor os recursos, beleza? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você concorda, se não concorda, se tem pessoas super estrelas ou estrelas aí na sua organização, e o que você vai fazer a respeito disso.